Olá pessoal, meu nome é Marcione, sou tutor pedagógico da Subsecretaria de Aparecida de Goiânia. Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre planejamento. A ação que a escola vai realizar para pensar no que ela vai colocar para rodar no circuito de gestão. No planejamento, a escola vai ser realizado pela escola pensando em 3 momentos. Esses 3 momentos são conduzidos pelas visitas do tutor pedagógico na unidade educacional. Visita 1, onde a escola vai ter uma visão geral. A visita 2, a escola vai exercitar a realização desse planejamento. E na visita 3, ela vai fazer um teste de consistência desse planejamento, verificando se ele está legal ou não, e posteriormente fazer a postagem dessas ações no SGP, que é o nosso segundo vídeo de conclusão, que nós vamos ver isso a teoria disso, e depois nós vamos para a prática no sistema. Nessa etapa de planejamento do circuito de gestão, a escola precisa discutir, definir e registrar o que fazer para alcançar a meta do IDEB para esse ano corrente de 2017. Para isso, nos primeiros dias de trabalho da unidade escolar, cada unidade escolar ela parou e fez um diagnóstico inicial, levantando dados que vai compor, que vai estruturar essa discussão dentro da unidade escolar, analisando os resultados internos e os resultados externos que foram produzidos pela unidade escolar no ano de 2017. Diante desse diagnóstico inicial, a escola deve selecionar componentes desse IDEB e IDEB Estrela que precisam ser melhorados neste ano. Precisa também refletir sobre as causas que influenciam negativamente esses componentes. A escola deve priorizar as causas sobre as quais ela irá atuar e também desenhar ações para diminuir ou neutralizar os efeitos dessas causas. Para que a escola entenda e consiga ter um ponto de partida, a escola ela vai verificar, através daquele diagnóstico inicial, os resultados que ela produziu em 2016 e que resultados ela pretende atingir neste ano de 2017. Para isso, a escola recebe uma meta. Essa meta ela está no circuito ela está no site do Jovem de Futuro, no site do SGP. Lá a escola ela vai receber a meta e analisar uma sinaleira apontando os componentes que ela precisa priorizar. As cores em quais indicadores a escola está relativamente melhor, igual ou pior que as outras escolas da rede. Então a escola vai fazer essa análise aí. Tendo a meta, sabendo quais são os componentes que ela deve priorizar, então o grupo gestor vai selecionar um desses componentes sobre o qual a escola pretende atuar em 2017, e esse componente ele independe da cor que ele é classificado, vermelho, amarelo ou verde. É claro que os componentes que o sistema está indicando para ele como crítico pelas cores vermelhos e amarelo deve já ser de cara priorizado para a escola atuar por meio de ações. Não deve desconsiderar aqueles componentes que estão em níveis aceitáveis, mas eles também devem ser levados em conta e trabalhados também por meio de ações pela unidade escolar. Para isso, é importante que a escola tenha uma visão geral do planejamento, ou seja, a situação que ela se encontra, os resultados que ela produziu interno e externamente,
verificar na sinaleira do SGP quais os componentes que ela deve priorizar para esse ano de 2017. A partir daí, ela vai ver quais foram as causas que interferiu, né, para um resultado negativo nesses componentes. Diante dessas causas, a escola vai partir para as ações, para neutralizar essas causas. Essas ações, elas vão ter que apresentar produto que permite que a escola acompanhe essas ações. E por fim, os resultados, que é o que vai indicar se essas ações estão sendo exitosas ou não. E aí, ver os resultados que ela pretende chegar em 2017. Para que a escola pense nisso, é importante que ela pense em 3 momentos do planejamento. O primeiro momento é o levantamento de causas. Então a escola, ela deve ser orientada e que ela pense livremente sobre os problemas que estão atrapalhando a aprendizagem dos seus alunos. Depois dessa etapa, a escola vai registrar esses problemas que ela pensou e discutiu em equipe no formulário 1, que pede atenção à seguinte classificação: os problemas internos e externos que a escola viu, e problemas específicos do momento atual e problemas que afetam a escola há vários anos. Devemos ter consciência de que todos nós somos responsáveis pelos resultados da escola. Somente juntos, com trabalho em equipe, o grupo gestor, a comunidade escolar, pode identificar os principais problemas e como podemos atuar sobre eles. O formulário 1 é o formulário que a escola vai registrar esses problemas. Então a escola deve parar e deve pensar em equipe. O que está atrapalhando a aprendizagem dos nossos alunos nessa escola? Quais são os principais problemas que a escola está enfrentando? Veja que o formulário 1, ele especifica causas internas e causas externas. Nas causas internas, a escola vai pensar o que está atrapalhando hoje e o que vem atrapalhando há vários anos. E nas causas externas, da mesma forma, o que está atrapalhando hoje e o que está atrapalhando há muito tempo. Para isso, a escola pode consolidar essas informações classificando-as com letra F e letra A, do lado de cada uma dessas causas que a escola identificou. Ela vai classificar para A os problemas que interferem na qualidade e quantidade das aulas dadas a cada semana na sua unidade escolar e que relação tem com as aulas previstas. Vai classificar para F problemas que têm relação com a frequência dos seus alunos. Um problema pode ser marcado com as 2 letras ou com a AN, e não pode ser marcada, a não ser marcado caso não tenha relação direta com nenhum desses 2 fatores. Então a escola pode marcar com um fator, que é a letra A, pode marcar com outro fator, que é a letra F, pode marcar com os 2 e pode também não relacionar nenhum desses 2 fatores, ok? Nós vamos também aproveitar e vamos deixar para a unidade escolar, né, para o tutor que está assistindo esse vídeo, exemplo de causa, para que tenham noção, mas como, o que seria causa? Então vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pensar no eixo aluno, que é o nosso foco. Então nós temos um problema: falta de disciplina e atenção dos alunos, e isto está dificultando a concentração para estudar e aprender. Então essa é uma causa que a escola detectou. Mas essa causa, o que pode estar atrelado a essa causa? Que situações a escola pode estar pensando nesse momento? Pensando no professor, será que esse problema que a escola está enfrentando tem a ver com a desmotivação do professor? Um professor que não se envolve, não prepara aulas de forma adequada? E se essa causa está relacionada a esse problema com o professor e no âmbito do coordenador, será que o coordenador
tem baixo incentivo às práticas pedagógicas interessantes com o uso da tecnologia ou participativas. Então, o problema que a escola está enfrentando com o aluno tem relação com o professor, e esse problema com o professor está relacionado ao trabalho do coordenador. Então, aqui nós temos um exemplo de causa e como está interligado essas causas, né? Segundo, a escola tem que fazer um filtro de gerenciamento. As causas consolidadas devem ser vistas, lidas em conjunto pela equipe e vai classificar essas causas. Se as causas que foram levantadas pela escola estão sob gerenciamento da escola, ou seja, internamente a escola consegue resolver, são aquelas causas sobre as quais os profissionais da escola e a comunidade escolar conseguem agir diretamente nessas causas. Também, se é fora do gerenciamento da escola, são aquelas causas que requerem ações de agentes externos, tais como a Secretaria de Educação, a Regional de Ensino, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Tutor Pedagógico. E o terceiro momento, que é um mapa de ação. Então a escola já está com o diagnóstico inicial. A escola fez um levantamento de causas, classificou essas causas como externas e internas. Então agora é hora de partir para a ação. É hora de elaborar ações para fazer interferência nessas causas. Dentre as causas, a escola vai pensar sobre o que está sob o seu gerenciamento. Então o grupo vai escolher uma causa, né? Nesse momento de treinamento ele vai escolher uma causa e fazer um exercício sobre como elaborar essas ações. Agora, uma vez que o conteúdo foi pensado, né, o grupo então vai definir uma frase que vai descrever essa ação, ou seja, que vai dar nome a essa ação. E depois o grupo deve completar o mapa da ação de acordo com as orientações que nós vamos ver agora nos slides a seguir. Por exemplo, um componente escolhido pela escola, aprovação na primeira série. A causa, qual a causa que a escola detectou em relação a isso? Está o desalinhamento entre o conteúdo ministrado e provas de matemática, com impacto negativo nas notas dos alunos. Que nome a escola deu para essa ação? Revisar com os professores de matemática as provas aplicadas, os conteúdos ministrados e auxiliá-los no alinhamento com o conteúdo das próximas provas que virão. A partir daí, então, a escola agora vai estruturar essas ações que ela está desenvolvendo. De que forma? Ela vai ter como eixo principal a causa relacionada. Então, a causa para a qual a ação está sendo elaborada. Por exemplo, desalinhamento entre conteúdo ministrado e provas de matemática, com impacto negativo às notas dos alunos. A partir daí, a escola vai nomear essa ação. Então, a descrição da ação em uma única frase, ela vai ser uma sentença que vai descrever essa ação. E essa sentença deve ser curta e objetiva. É definir em poucas palavras o que a escola vai fazer. Por exemplo, revisar com os professores de matemática as provas aplicadas, os conteúdos ministrados e auxiliá-los no alinhamento do conteúdo das próximas provas. Toda a ação ela é encaixada em uma categoria. Então a escola deve selecionar a natureza dessa ação. Se ela é uma ação voltada para o ensino-aprendizagem, se é voltada para recursos humanos ou se está relacionada com a mobilização ou infraestrutura. Nesse caso que nós estamos trabalhando é o ensino-aprendizagem. Público-alvo. Então é para quem essa ação está sendo direcionada. A escola deve lembrar que tudo é para a aprendizagem dos alunos, mas às vezes deve atuar em outros públicos para chegar lá, como é o caso das formações de professores, por exemplo. Nesse caso aqui, o público-alvo são os professores de matemática da primeira série. Responsável. Indicação, toda ação tem que indicar uma pessoa responsável pelo sucesso dela. Não necessariamente essa pessoa é a executora direta da ação, mas ela
é que vai coordenar as pessoas que vão executar as tarefas que estão atreladas a essa ação. Nesse caso, de exemplo que nós temos, o coordenador pedagógico pode indicar o nome da pessoa. Produto. Então, o que essa escola vai entregar? O que essa ação vai entregar para a escola? Então, diz respeito à cobertura do público-alvo e à intensidade dessa ação. Esse é o campo que vai dizer no acompanhamento se essa ação está sendo executada de forma integral, de forma parcial, ou se ela não foi executada de forma alguma. Por exemplo, as provas de matemática da primeira série, do terceiro e do quarto bimestre revisadas em conjunto com a coordenação pedagógica, em função do conteúdo que foi ministrado. Então devemos lembrar que o produto ele é físico, ele tem que dar condições do acompanhamento da ação. E o resultado. Então o resultado esperado ele equivale a ter a causa resolvida. Ele vai atuar em cima dessa causa. Portanto, a redação do resultado guarda semelhança com a causa da ação. Por exemplo, reduzir de 40% para 10% na quantidade de alunos abaixo da média para aprovação em matemática na primeira série. Toda ação ela tem tarefas envolvidas. As tarefas são necessárias para a ação. Então, pensar em termos, não se deve preencher tarefas pontuais como telefonar, né? É um exemplo clássico disso, né? Mas para o que nós estamos trabalhando como exemplo para vocês, então olha só exemplos de tarefas. Revisar com os professores de matemática da primeira série as provas dos 2 primeiros bimestres, em função do conteúdo que foi ministrado. Estabelecer com os professores de matemática da primeira série um cronograma para a elaboração antecipada das provas do terceiro e do quarto bimestre. Vejam outra tarefa. Revisar as provas do terceiro bimestre com os professores, verificando se elas estão adequadas aos conteúdos que foram ministrados. Mais uma. Convidar professores de outras séries para oferecer sugestões de adequação da prova do terceiro bimestre ao conteúdo que foi ministrado. Mais outra. Repetir as 2 tarefas acima para as provas do quarto bimestre. As tarefas devem ser apresentadas datas de início e término. Para isso, a escola precisa observar o calendário dela. E o que o término da última tarefa condiciona a realização integral da ação dentro do ano corrente. Então, pensar em tarefas, pensar em ações a curto prazo, não uma ação que vai iniciar e só vai terminar no final do ano, porque isso não permite o acompanhamento de forma exitosa dessa ação. Então, pensar em ações de curto prazo. Pensar também quem será o responsável por essa tarefa, quem é que vai executar essa tarefa, e se ela vai envolver recurso financeiro ou não. E caso não envolver, então é só dizer que não são necessários recursos financeiros, né? Pensar também aonde vai ter impacto essa tarefa. Vai ser na frequência dos alunos ou nas aulas dadas? Então, pensar nesse impacto também. E aí a escola pode pensar numa estrutura para ir alimentando, para se ter a ação, né? Então ela vai pensar na causa, descrever essa causa, ela vai descrever que ação, a ação que foi pensada, que categoria essa ação vai encaixar, quem é o público-alvo para essa ação, quem é o responsável por essa ação, que produto essa ação vai entregar e qual é o resultado esperado e onde vai ter impacto, se é na frequência dos alunos ou se é nas aulas dadas. E já se pensando nas tarefas, então tem que descrever essa tarefa, quando isso vai iniciar, quando isso vai terminar, quem é o responsável por essa tarefa e se tem ou não recursos financeiros. Olha, deve repetir para cada tarefa necessária para compor a ação, tá? O plano de ação será o documento que consolida os mapas de ação elaborados para os componentes do IDEB e IDEB Estrela. Deve ser priorizado pelo Grupo Gestor em 2017. É esse plano de ação
que a escola vai conduzir durante o ano. E a escola também tem que pensar que ela não deve estar desenvolvendo vários planos de ações. Um para o PDDE, um para o circuito de gestão, um para o PAD. Não, é um plano de ação só que vai englobar tudo, né? Para que a escola não tenha muitas ações que não vão ter condições de serem realizadas. Então o grupo gestor poderá elaborar ações para as causas relacionadas a todos os componentes do IDEB e IDEB Extremo. Se identificar essa necessidade, mas deve considerar que devem ser ações que são exequíveis, né? Que devem ser de fato realizadas no plano de ação que foi elaborado pela escola. Agora vamos fazer uma breve recapitulação. Então olha só, quais são os 3 passos do planejamento? Né? Então a escola deve verificar as causas, filtrar o que é de gerenciamento e o que não é de gerenciamento da escola e partir para o mapa de ação. Você entendeu o que é situação-problema que dispara o planejamento? Então, a situação-problema são as causas, né, que foram levantadas pela escola. As ações do plano de ação serão elaboradas para melhorar quais indicadores? Então eu tenho que pensar nisso, né? Quais são os indicadores lá? A taxa de aprendizagem, a taxa de aprovação na primeira série, proficiência em português, proficiência em matemática. Até quando o processo de planejamento nos modos do circuito de gestão devem estar concluído? Ora, o circuito de gestão tem que começar a rodar de imediato. Então, já estamos numa fase em que essas ações já devem estar pré-desenvolvidas só para fazer um ajuste final para começar a rodar no circuito de gestão. Qual a importância do envolvimento do grupo gestor da escola? Temos que ter essa consciência, né? O grupo gestor da escola é primordial o envolvimento deles, porque eles é que vão incentivar toda a equipe a desenvolver com exatidão as tarefas que foram desenvolvidas. O que você precisa fazer até o próximo passo? Então, devemos estar atentos e atualizados nas tarefas que devem ser conduzidas para o planejamento das ações, para que o passo seguinte não fique prejudicado, né? Cada componente do IDEB deve estar atrelado a uma causa. É possível ter mais de uma causa para um componente do IDEB? Claro que sim, né? A escola pode, diante da discussão que ela fazer, ela pode pensar, ela pode chegar a uma conclusão que uma ou duas causas está atrapalhando aquele componente, como uma aprovação na primeira série, por exemplo. Inclusive pode ser uma causa interna e uma externa. Cada ação deve estar atrelada a uma causa. É possível ter mais de uma causa para uma mesma? Possível ter mais de uma ação para uma mesma causa? Sim. A escola pode elaborar várias ações para uma mesma causa. Qual a diferença entre ação e tarefa? Então a ação, ela pode ter várias tarefas englobadas. Então a ação é a situação geral de trabalho para atacar uma causa. E essa ação pode ter várias tarefas que vai ajudar a complementar essa ação. Qual a diferença entre responsável pela ação e responsável pela tarefa? Uma ação tem várias tarefas. Então, a pessoa responsável pela ação, ele vai estar responsável por todos os responsáveis por cada tarefa que aquela ação compõe. O que é produto da ação? Então, o produto é um instrumento físico que vai permitir a escola acompanhar o desenvolvimento daquela ação. Se ela já está concluída por completo, se ela já está concluída de forma parcial ou se ela ainda nem se iniciou. E o que é resultado esperado pela ação? O resultado esperado é o indicador que vai mensurar se aquela ação obteve êxito ou não. Qual a duração máxima do plano que será realizado em 2017? O tempo a ser pensado nas ações não deve ser a longo prazo, mas sim a curto prazo, para que a escola tenha condições de acompanhar e de avaliar e de fazer uma mudança de rota. Então, pessoal, essa conversa que nós tivemos nesse vídeo tem como objetivo deixar todos esclarecidos, tanto escola como tutor pedagógico, tutor educacional, sobre como conduzir esse primeiro momento, né? Para que se tenha êxito nas ações, para que tenha ações bem elaboradas,
para a execução no circuito de gestão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Ok? Até o próximo vídeo, onde a gente vai partir para o sistema. Após as ações elaboradas, aonde é que vamos cadastrar essas ações, né, a deixar o sistema atualizado.